comparativo de tempo, a forma de escrever, de fazer a minha introdução, uma das maneiras também com comparativo de tempo. Tema Enem 2013, resultados da lei seca no Brasil. Resultados da lei seca no Brasil. Então percebam que toda vez que você vai fazer a sua redação, o tão temido tema da redação Enem, a gente está falando aqui específico de Enem, tá? Então todas as vezes que você vai falar específico de Enem, sempre vai ser uma problemática social, sempre vai ser algo que você vai precisar elencar muitos saberes. Porque, gente, o que é um texto dissertativo argumentativo? Um texto que precisa do candidato, precisa daquele que vai praticar a escrita, conhecimento prévio sobre o tema ou sobre o assunto. E eu vou explicar daqui a pouquinho uma diferença entre tema, assunto e título, que muita gente também tem dúvida. Pessoal, se você não sabe sobre nada daquilo que você está colocando, né, do tema, como é que você vai escrever? É como se você quisesse falar de alguém que você não conhece. Você não pode falar de alguém que você não conhece. Do mesmo jeito o tema, resultados da lei seca no Brasil. O que eu conheço sobre a lei? Se você não entende nada sobre lei, o que vai acontecer é que você vai recorrer lá ao texto motivador e você vai acabar fazendo uma cópia. Corre esse perigo. Estou dizendo que você vai fazer. Corre o perigo. Porque quando eu não conheço sobre o tema, fica muito complicado escrever. Professora, mas você não conseguiria? Não, gente, não é o caso de ser professor de redação que eu posso escrever sobre qualquer tema. Não é assim. Eu preciso ter conhecimento prévio. O texto dissertativo se embasa em um texto que precisa de conhecimento prévio, tá? Sobre o tema, ponto de vista bem esclarecido, argumentos bem desenvolvidos que provem a tese criada lá na minha introdução e uma conclusão, um fechamento que retome a ideia introdutória ou que é o caso do Enem, ou que intervenha com uma proposta, ok? Então, esse é o texto dissertativo argumentativo. A estrutura é sempre essa. A estrutura você já conhece, você já viu, você já estudou um pouquinho. Introdução, 12 parágrafos, desenvolvimento, conclusão. Esse é o esqueleto, essa é a estrutura. Mas como você vai rechear essa estrutura, isso vai depender dos seus conhecimentos prévios. Quando você pega a folha de redação, primeira coisinha lá nas suas instruções de escrita, redija um texto dissertativo argumentativo com base nos seus conhecimentos prévios. Porque você não vai tirar do nada, do além, você vai tirar do teu conhecimento prévio. Você é um candidato que, no mínimo, acabou ou está saindo do ensino médio. O que você tem como bagagem para escrever? Entenderam? Então, por isso que é muito importante. Leitura, uma boa escrita, além de uma letra legível. A letra legível é aquela que vai possibilitar ao teu examinador ter vontade de ler o seu texto. Ah, prof, mas se não tiver boa, o que eu faço? Gente, treina um pouquinho a tua letra. Treina a tua letra que vai ser melhor para você. Por quê? Vamos pensar comigo. Se você escreve algo muito maravilhoso, a tua redação está bem, com uma introdução maravilhosa, os teus argumentos estão bem desenvolvidos, você fez uma ótima proposta de intervenção, mas o examinador não consegue ler, porque a tua letra não está legível, o que vai adiantar tanto esforço? O que adiantou tanto esforço para você ter conhecimento e dissertar e não ser possível de ler? Então tem que ser um casamento entre a tua letra e o teu conhecimento, ok? Aí fica show de bola. A estética do texto fica maravilhosa, o conteúdo de texto também fica muito bom. Então vamos voltar para cá. Tema Enem 2013, resultados da lei seca no Brasil. É preciso conhecer a lei seca, eu preciso ter conhecimento prévio dela. Artigo, ano de criação, trechos da lei, e aí sim isso vai embasar o meu texto. Isso vai embasar bem o meu texto, ok? Então, só para cá, pessoal, vou ver se eu consigo agora. Pronto. Eu vou estabelecer aqui com vocês, rapidamente, o que é assunto, o que é tema e o que é título, tá? Para não ficar a confusão. O tema nós já temos aqui, olha. Resultados da lei seca no Brasil.
Esse é o tema. Tá bem? Como esse tema foi estudado? Como que ele apareceu aqui? Assim, do nada, a banca do Enem acordou um dia e disse: uau, acho que vai ser lei seca no Brasil, o tema do Enem. Não, existe ali um estudo, né? Existe meses antes da tua prova acontecer, a banca vai estudar quais são as possibilidades de tema, o que a sociedade tem, o que se precisa, qual a problemática. Então, esse é o nosso tema. Agora, o nosso assunto, o tema, assunto, título. Nosso assunto é uma parte geral, é a parte mais ampla, parte geral ou ampla, que dali então se retira o meu tema. Nesse caso aqui, qual seria, para esse tema, qual seria o meu assunto? Lei, tá bom? Lei. Essa seria a parte, lei seca, né? Que seria a parte geral. Qual é o tema? Resultados dela. Professora, como assim? O que eu poderia pedir aqui da lei seca, pessoal? O que eu poderia pedir? Olha, poderia pedir, tá aqui, ó, qual o artigo embasa, qual é o ano de criação, que trechos da lei embasam para que eu não possa dirigir embriagado, não é isso? Então, vou lá linkar lei seca com desvio de conduta, subordinação. O que eu posso ter mais sobre lei seca? O que mais nós temos aqui com relação à lei seca? A contrapartida de desmoralizar a lei, né? Desmoralização da lei. Desmoralizar a lei. Mas não é isso que se quer. O que se quer aqui da lei seca são os resultados dela no Brasil. Por que ela foi criada, o ano que foi criado e quais são os resultados? Diminuiu o número de acidentes, colaborou para o número de acidentes, facilitou ainda mais a entrada de muitas pessoas, facilitou os motoristas beber e dirigir, eles respeitam, não respeitam, são os resultados que se quer, ok? E o título, professor, o título você cria, ele é a síntese do seu texto, ele é a síntese do texto. Como assim a síntese? Pensa lá comigo numa manchete de jornal. Quando você pega uma manchete de jornal e ela está escrita assim, acidente. Acidente, mas onde? Quando, como, quem estava envolvido nesse acidente, não é isso? Então, exatamente assim vai funcionar o teu título. Professora, mas o Enem não exige, não é obrigatório o título, eu sei, mas é bom que você elabore um título e já mostre para o teu examinador que você sabe do que você está escrevendo, tá bem? Então, é a síntese do texto. Quando eu olho para o título daquele texto, eu já sei exatamente do que ele vai tratar, ok? Então, não confunde. Vamos tentar melhorar um pouquinho aqui? Vamos lá. Eu vou colocar aqui... Olha, aprendi. Eu vou colocar aqui outro assunto. Vou colocar aqui outro assunto. Vamos lá. Deixa eu mais rápido aqui. E aí vocês vão compreender como funciona, melhor como funciona. Eu vou colocar aqui educação. Vou colocar aqui educação. O que eu tenho como educação? O que eu tenho dentro do assunto amplo educação? Educação de jovens e adultos, educação infantil, educação especial, olha lá, educação superior. Tá vendo quantas possibilidades? Então, o tema vai ser o recorte do assunto, tá? O tema é o recorte do assunto. Cada ponto daquele ali e outros que puderem aparecer, que puderem estar dentro da parte geral, vai ser
uma possibilidade de tema. O que quer saber sobre EJA, sobre educação infantil, sobre educação especial, sobre educação superior, ok? Aí, formulado ali, eu já sei o meu tema, sou eu que vou criar o meu título. Não traz nunca para a tua linha de título o tema, porque isso está errado, ok? Então, vamos lá, continuando. Continuando, aqui, a gente tem como comparativo de tempo, outra possibilidade de introdução. Comparativo de tempo com relação àquele tema lá, resultados da lei seca no Brasil. Na década de 80, comprar automóvel era um sonho distante para muitos brasileiros. Hoje essa realidade mudou. O que eu fiz aqui? Eu estabeleci um comparativo de tempo na década de 80 e hoje. Ok? Eu preciso recortar, situar o meu leitor sobre qual tempo eu estou falando. Por isso que começar a tua redação com atualmente é muito complicado, porque qual é o meu atualmente? O momento que eu escrevi, o momento que se leu, tá? Fica muito vago. Então, na década de 80, eu vou lá, então, estabeleço esse comparativo de tempo. O que aconteceu na década de 80? O que acontecia na década de 80? O que hoje acontece? Em 30 anos, o Brasil triplicou sua frota de veículos e atualmente, professor, você disse que não podia. Eu estabeleci primeiro aqui, olha, o comparativo de tempo, tá? Eu estabeleci primeiro o recorte de tempo e aí sim venho com atualmente, que não é pecado nem é proibido. O que não fica bom, o que é ruim para você começar com a palavra atualmente, ok? O número de motoristas é mais um problema a ser resolvido quando se trata de lei seca. Em 3 décadas, o brasileiro adquiriu outro poder de compra e entre os objetos de desejo de consumo está o automóvel, que hoje em dia faz parte dos bens de muitas famílias, porém nem todos. E aí eu vou estabelecendo aqui o comparativo de tempo. Olha só, década de 80, 30 anos em 3 décadas. Eu fiz a mesma coisa aqui com relação ao tempo, só usei sinônimos, tá? Só usei sinônimos de tempo. Ok? Sinônimos. Ok, gente? Então, com comparativo de tempo é uma das formas também que você tem de dar continuidade ou de iniciar o teu texto, certo? Então, vamos lá, gente. Voltando aqui um pouquinho para o meu quarto comparativo de tempo, que é usando referências históricas. Esse aqui também é muito bom. Usando referências históricas. Tema Enem 2016, caminhos para a intolerância religiosa no Brasil. Esse tema aqui pegou também muita gente despreparada, muita gente escorregou lá no quesito a respeito aos direitos humanos, mostrando que nem todo mundo está preparado para não ser intolerante religiosamente falando. Então, o tema proposital com relação à ofensa aos direitos humanos, nunca escreva contrário ao que a banca pede. Eu coloquei essa ressalva aqui para você compreender o seguinte: professora, mas eu sou cristão ou eu sou espírita e eu não concordo com que o fulano pratica tal religião. Pessoal, se você não concorda, deixa quietinho lá, porque o que você quer agora é passar no Enem, não é isso? Então, se a banca está lá, caminhos para a intolerância religiosa no Brasil, lembra lá do Caminhos para a Educação de Surdos no Brasil? Mesma forma temática, gente, mesma forma temática. Caminhos indicam o quê? Possibilidades. Se existem possibilidades, a possibilidade aqui é de convivência com o diferente. Se existem possibilidades, então, logicamente, se é possível conviver com o diferente. Como é que isso pode acontecer? Era o que o Enem estava querendo saber. Como que isso pode acontecer? Esse tema ele foi de propósito, pessoal, para muita gente cair aqui na ofensa aos direitos humanos. A ofensa aos direitos humanos é um ponto de correção, é um critério de correção que vai zerar a tua redação. Tá? Se você fez uma redação ótima, mas aí em algum ponto dela você está ofendendo os direitos humanos, professora, o que são os direitos humanos? O direito que eu tenho, como qualquer outro ser humano na face da Terra tem, de escolher questão religiosa, de trabalho, sexual, qualquer uma. Então, nós temos esse direito. Liberdade
de escolha, ok? Então, esse é o direito humano. Aí, o que acontece, gente? Muita gente escorregou aqui nos direitos humanos, agredindo o outro, agredindo a religião do outro, que fulano que pratica tal religião tinha que ser enterrado de cabeça para baixo, tinha que ser enterrado vivo, tinha que ser queimado. Isso é, sem sombra de dúvida, e a gente não precisa nem ser muito inteligente para perceber que você está ofendendo o outro e o direito do outro, que é humano igual a você, tá? Então, nunca escreva contrário ao que a banca pede, senhores. Se a banca está pedindo que você aponte possibilidades para intolerância religiosa, mesmo que você não concorde, aponte, faça isso, seja inteligente, ok? Então, vamos lá ver essas possibilidades de iniciar o seu texto usando referências históricas. As religiões africanas adentraram no Brasil com a presença dos povos escravizados trazidos ao país pelos portugueses no século XVI. Ui, Jesus! No século XVI. Professora, você está apanhando ainda aqui. Pronto. No século XVI. Aqui. Olha lá, referência histórica. Isso aconteceu, historicamente falando, isso é fato? Claro. O catolicismo foi instaurado no Brasil pelos portugueses como marca de uma religião suprema ainda no período colonial. Também é fato. Qual foi o primeiro ato, então, de imposição da religião? Logo na chegada, os portugueses impuseram ali uma cruz em solo brasileiro. Então, você pode partir desse pressuposto também de que nós temos a ideia de que a religião católica ela é suprema em detrimento às outras religiões. Okay? As muitas religiões existentes no mundo perpassam a noção histórica, pois muitas são tão antigas quanto o homem. As muitas religiões é aqui, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz, tá? Então, as religiões africanas, eu fui citando, gente, sem precisar ofender a nenhuma religião, tá? Sem precisar ofender a nenhuma. Então, vamos aqui. As religiões africanas adentraram o Brasil com a presença dos povos escravizados, trazidos ao país no século XVI, fiz a referência histórica. O catolicismo foi instaurado no Brasil pelos portugueses, como marca de uma religião suprema, ainda no período colonial, também, né? Citei aqui catolicismo, religiões africanas, e aqui eu já fui um pouco mais amplo. As muitas religiões existentes no mundo perpassam a noção histórica, pois muitas são tão antigas quanto o homem. Pronto, eu não preciso ficar me estressando tanto e nem ofender a religião do outro, tá bem? Então vamos para o nosso outro ponto. Quinto ponto que a gente tem, quinta maneira de você fazer a sua redação seria usando o conceito ou definição. Tema do Enem 2012 que parece tão atual, mas foi 2012, ainda é atual, né? Problema da imigração. Primeiro, o que você tem que fazer? Definir o que é imigração, lá, definição ao conceito, onde, como ocorre, palavras como êxodo e diáspora, que fazem parte da semântica aí da palavra imigração, do mesmo campo semântico, são úteis nessa introdução, mas é preciso conceituá-las primeiro. Então, vamos ver como é que ela acontece aqui. A imigração é um fator que ocorre quando uma pessoa se desloca de seu país para habitar em outro. É o que tem ocorrido. O que eu fiz? Conceituei imigração. A diáspora é um termo utilizado para definir o deslocamento de uma nação inteira para outra em busca de objetivos comuns. Percebe-se tal fator nos povos fugitivos da Síria. Então, o que é a diáspora? A diáspora vai reunir ali todo mundo no interesse comum, fugindo de algo que está ocorrendo no seu país. Então, é um grupo muito maior. A migração não, ela pode ser individual. O êxodo é a saída de pessoas para um local que lhes sejam oportunizadas as mínimas condições de sobrevivência. Ocorre quando o seu lugar de origem já não oferece mais tais condições. Um exemplo disso é o nosso êxodo rural aqui que ocorreu no Brasil. As pessoas não tinham mais condições de continuar naquele lugar e se retiraram, saíram em busca de oportunidades também. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Vamos lá. Parece que está tudo bem, todo mundo já entende redação. Prof, vamos lá. Momento dúvida agora, retirada de dúvidas agora para vocês. Certo? Deixa eu ver como é que vocês estão ali no chat. Nenhuma dúvida, Audrey? Tudo ok? Quem mais?
Ficou bem esclarecido? Melhorou um pouquinho aí a forma de você ver como se faz a tua introdução? Na parte das porcentagens, eu posso colocar entre parênteses? Não tem problema, não vai deslocar o sentido do texto não, tá bom, Jennifer? Sem problema nenhum. Mas já que você está fazendo ali a sua introdução, é bom que você não use, porque senão vai poluir demais a tua introdução, tá? Vai ficar muito poluído ali com os parênteses. Deixa ela abertinha mesmo, tá? Tudo bem? Mais dúvidas, pessoal? A gente ainda tem aí um tempinho para responder as dúvidas. Ok, Jennifer, certo. O que mais? Pessoal, eu espero ter mais esclarecido do que colocado mais dúvidas para vocês, tá? Espero ter esclarecido bastante com relação à introdução, com relação a tema, assunto, tema e título, que é uma das coisas que eu gosto muito de esclarecer, porque o candidato tem muita dúvida também. Professora, quantos parágrafos a gente já sabe? Um parágrafo de introdução, 2 para desenvolvimento, o último parágrafo para a conclusão. Depois a gente vai falar um pouquinho nas nossas demais aulas sobre formulação de tese, sobre argumentos e sobre a proposta de intervenção, que é a forma ali, é a característica peculiar do Enem pedir essa proposta de intervenção, né? Saber como é que o candidato se vira ali para escrever sobre a resolução do problema que está sendo apresentado, certo? Então, pessoal, se não tem mais dúvidas, estou aguardando. Se não tem mais nenhuma dúvida, foi um prazer ficar com vocês. Foi muito gratificante. Eu espero que a gente se encontre outras vezes. Eu espero ter também esclarecido as dúvidas de vocês com relação à redação. E se tiver mais dúvida, aparece nas nossas outras aulas, traz a dúvida para a gente ir respondendo. Certinho? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.